essa coisa que totalmente indeterminada, que é a angústia, né? Ou seja, até onde vai essa pandemia, quando vai terminar e como vai terminar. Interessante quando se vê alguém falando de movimento pós-pandemia, mas não se sabe quando. Então, assim, isso é extremamente interessante no ponto de vista do tempo, né? O tempo da ruptura da duração, que é o tempo que sobrevém da experiência da angústia, né? Essa experiência da angústia nos mostra diante de alguma coisa que não só é desconhecida, no caso coronavírus, né, que a gente sabe que tem muita coisa que não se sabe ainda, como também imprevisível, é desconhecida e tem efeitos imprevisíveis. A gente pode imaginar uma onda no mar que avança mais ou menos em cima da areia. Não se pode saber, não existe cálculo, nada. Mas, de qualquer forma, existe a ideia de que quando a gente está na praia, não dá para se calcular até onde vai a onda. Bom, então para começar, eu queria chamar atenção para isso. É interessante também, além dessa dimensão da duração e da ruptura, a gente pode pensar que o luto se dá no presente. Estamos experimentando a falta de seres queridos, de amigos, de trabalho, de escola, uma série de faltas que são experiências presentes. Estamos passando por isso, tá? E o que a gente já perdeu já foi. E nós temos a angústia como uma experiência do futuro, ou pelo menos uma experiência que você tem agora, mas que leva você para um futuro indeterminado. Isso me parece fundamental, inclusive porque clinicamente serve para nos distinguir a angústia do medo, que são coisas totalmente diferentes. E a angústia ela tem essa característica, ela se refere à nossa relação com o objeto que a gente não sabe quem é e quando vai vir. Então existe uma ruptura no tempo, a duração, a instantaneidade ou algo parecido, que isso nos leva a não poder calcular o futuro. Então isso é a pandemia. Outra coisa importante, né, é quando as pessoas comparam a pandemia com uma guerra, por exemplo, como a França, né, foi declarado a guerra. Porque, veja bem, o vírus ele não tem desejo, ele não tem nada contra você, contra mim. O vírus simplesmente existe e ele se dissemina, esse é o movimento dele. Ele não quer nada nem com você nem comigo. O que é completamente diferente de uma guerra, porque uma guerra você tem dois países e um tem desejo de castigar o outro, exterminar o outro. Então existem desejos conflitantes, interesses conflitantes. Então seria muito mais fácil comparar o vírus com uma tsunami, né? Um volume imenso de água que avança sem que você possa dimensionar e nem dizer o que pode acontecer. Isso me parece mais interessante como metáfora do que uma ideia de guerra. Existe uma distinção bem antiga sobre o objeto da angústia. Freud, por exemplo, pensava que a angústia não tem objeto, que ela tem uma situação, mas não tem um objeto, enquanto o medo tem objeto. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho medo de gato, mas eu não posso dizer que eu tenho angústia de gato. E se por acaso eu disser o gato me angustia, eu vou estar dizendo que existe algo no gato que me angustia, que eu não sei o que é, algum objeto que eu não sei o que é. Então isso é fundamental para a gente entender a diferença entre o medo e a angústia. Lacan, ele tem uma frase que está no seminário número 10, que é sobre angústia,
que ele diz que a angústia não é sem objeto. Não é a mesma coisa dizer angústia tem objeto. Ele disse que a angústia não é sem objeto, mas a gente não sabe o que é. Então, eu andei estudando aqui em algumas intervenções de Lacan e eu achei duas expressões muito interessantes que é associado a essa ideia de objeto de angústia. Ele fala no seminário 10 de que a angústia é a falta da falta. Então, vocês estão vendo que não tem nada a ver com luto permanente. A falta da falta é porque falta alguma coisa que descompleta esse período que eu tô correndo. Por exemplo, a esperança que nós todos temos da vacina, né? De que a vacina seja algo que realmente interrompa essa indeterminação. Então, a vacina me protege do vírus, no sentido de que eu passo a ter um contato quase que direto com o vírus, como se ele fosse um agente de alguma coisa. Uma outra expressão de Lacan, que também é muito interessante, em 1970, no seminário, ele vai dizer que a angústia é um pouco diferente, que a angústia é o medo do medo, exatamente na mesma lógica da falta da falta. É aquele vazio que tem que haver alguma iniciativa nossa e ele se enche. Então a gente está diante de alguma coisa incalculável e que não podemos lutar contra isso. A única forma de lutar contra isso é organizar um sintoma qualquer. E a angústia em si não se presta para ser um sintoma, né? A gente fica conversando entre os médicos, os psicólogos e psicanalistas, a gente fica pensando em de que forma e quais os sintomas vão aparecer no pós-pandemia. Então, para que possamos nos organizar em relação ao vírus e para reorganizar o sujeito. Vão haver sequelas, seguramente, não só clínicas, como a gente sabe, mas principalmente as sequelas emocionais e psíquicas. Então, a pandemia não só provoca angústia, como ela tem uma relação de coexistência. Não há pandemia sem angústia e não há angústia sem pandemia.